Bom, vamos entrar agora no tema propriamente dito desse nosso próximo painel. A gente vai falar agora sobre as transformações que a conectividade e a transformação digital trazem para o agronegócio, uma das forças da economia brasileira, sem dúvida um dos setores que mais se transformou nos últimos anos e que mais inovou também nos últimos anos. É um setor que tem impulsionado a economia brasileira em diferentes aspectos, inclusive no aspecto da inovação, da capacidade de desenvolvimento da competitividade da indústria. O agro brasileiro é um dos mais produtivos e competitivos do mundo, mas as demandas por alimentos e por insumos agrícolas são cada vez maiores, e o Brasil, para conseguir acompanhar essa demanda global, precisa estar na liderança aí do processo de desenvolvimento tecnológico. O Brasil tem alguns desafios bastante significativos que decorrem da sua gigantesca dimensão geográfica, decorrem da maneira como os serviços de telecomunicações acabaram sendo desenvolvidos, como é natural, né, sempre focado nas áreas de maior demanda populacional, o que nem sempre corresponde com a cobertura do mercado de agronegócios, e por isso a gente tem alguns gaps importantes aí de conectividade que a gente, ao longo desse debate, vai acabar aprofundando de maneira mais significativa. O Brasil tem aí perdão, algumas necessidades importantes. Então, enquanto eu desengasgo, a gente vai rodar um vídeo aqui que vai detalhar um pouquinho mais isso que eu falei. Por gentileza, produção. O campo conectado já é uma realidade para o agronegócio brasileiro com a chegada do 5G, somada à cobertura 4G e das outras tecnologias disponíveis. Hoje, os produtores rurais estão se modernizando e com a implementação de novas soluções tecnológicas, como as máquinas conectadas e a internet das coisas, os ganhos podem ser ainda muito maiores. Para isso, políticas públicas precisam acompanhar essa evolução e permitir os avanços da chamada agricultura 4.0. Muito bem, então, no nosso sempre sucinto vídeo, a gente conseguiu sintetizar um pouco o que a gente vai discutir aqui, um pouco do problema que a gente vai tratar, e aí quem vai tratar desses assuntos são os nossos especialistas, são os nossos universitários, vamos dizer assim. Tem até gente com viés acadêmico aqui, mas todos eles têm muito a aportar. Começando com o Bruno Zitnik. O Bruno é diretor de Relações Governamentais da Huawei aqui no Brasil. Bruno, por gentileza, venha ao palco e se posicione debaixo da fotinho aqui para não dar confusão. Então, já sabemos aqui, cada um segue a sua marcação aqui direitinho. Vamos ter a Cibele Silva, que é secretária adjunta substituta de Inovação do Ministério da Agricultura. Cibele, por gentileza, venha ao palco. Também vamos ter a participação da Maria Pilar Varela, que é diretora de Transformação Digital da AgroGalaxy. Maria, obrigado pela presença, por ter vindo aqui participar desse evento conosco. O Matheus Ferreira, que é coordenador de tecnologias da CNA, do sistema CNA. Obrigado, Matheus. A Silvia Massurá, que é pesquisadora da Embrapa. Silvia, também, por gentileza, tome o seu lugar. E todos eles serão coordenados pela gerente de Relações Institucionais e Comunicação da Conexis, da Telebrasil, Daniela Martins, que já moderou o nosso último talk, então já sabemos que estamos em boas mãos aqui. Dani, então deixo o painel contigo, conduzo agora essas feras e peço uma salva de palmas para todos eles, porque a gente não aplaudiu individualmente, fica no conjunto. Obrigado. Obrigada, Samuca. Obrigada a todos. Eu tenho o prazer de aqui estar com grandes conhecidos e estar conhecendo hoje mais duas grandes mulheres nesse tema e ressaltando também essa mesa com a pluralidade feminina enorme. Eu acho que é muito importante, tanto para a conectividade quanto para o desenvolvimento econômico, esse ambiente mais mapeado, né, por grandes especialistas como a gente está tendo hoje. Então, para que a gente tenha o máximo do nosso tempo aproveitado, eu queria fazer uma rodada inicial ouvindo de cada um de vocês um pouco da visão, né, e das oportunidades e dos diálogos que vocês vêm fazendo dentro, seja de governo, seja das empresas que vocês representam, sobre o mercado de agro e a importância da conectividade para o desenvolvimento dos negócios. Então, acho que vou seguir aqui pela nossa ordem, já fazendo a deferência, então, à Silvia, que tive o prazer de conhecer hoje. Então, Silvia, queria abrir um pouquinho com você, falar por volta de uns 5 minutinhos para a gente entender um pouco da visão de cada um de vocês sobre o mercado do agro e o potencial de desenvolvimento que a conectividade já está trazendo.
Bem, bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Tele Brasil pela oportunidade. Bem, eu sou pesquisadora. Para mim é uma honra estar aqui. Todos aqui somos parceiros, viu, Dani? Todos, né? Eu sou pesquisadora da Embrapa. Não sou agrônoma, sou uma das primeiras pesquisadoras da Embrapa para trabalhar com a tecnologia da informação no agro. Então, toda a minha formação na Embrapa foi justamente para ajudar a desenvolver essa área no agro. E assim, para mim é uma honra estar aqui hoje, né, discutindo esse tema, porque realmente a gente tem muitos desafios. Como todos nós sabemos, né, o agro aí corresponde a 27% do nosso PIB. Somos reconhecidos mundialmente. Temos o desafio, segundo dados da ONU, de aumentar a produção de alimentos no mundo para 9 bilhões de pessoas, né? E é esperado aumentar em 70% a produção de alimentos, e só da parte do Brasil, aí, pelo menos 50% de aumento dessa produção. Mas, junto com isso, né, além de garantir a segurança alimentar, vem a questão de garantir de maneira sustentável, né, não só do ponto de vista econômico, mas ambiental e social, e esse brand, né, da nossa agricultura continuar aí como protagonista na agricultura mundial. E aí surge a oportunidade de novas tecnologias. E aqui eu não estou falando só da tecnologia da informação, estou falando também da biotecnologia, da nanotecnologia, agricultura de precisão, robótica. Tudo isso tem uma oportunidade muito grande no agro, né? Por outro lado, né, a gente fala aí da quarta revolução industrial, que começou na indústria automobilística, acabou de ser falado aqui no painel anterior, né, que está influenciando vários setores, e o agro também. Por outro lado, nós temos aí 5 milhões de produtores num Brasil continental, onde 78% desses produtores são pequenos e médios produtores. Então, é uma realidade que eu acho que a gente vai ter a oportunidade de discutir aqui, onde precisa, quer dizer, a tecnologia ela pode ajudar a melhorar, agregar valor no sistema de produção, reduzir custo, trazer esse selo de sustentabilidade, né? Tecnologias como blockchain, IoT, inteligência artificial, tudo isso tem oportunidade de trazer, mas a conectividade acaba sendo habilitadora para tudo isso. No agro, diferente do que foi falado no painel anterior, o 5G ele é importante, mas a médio prazo. Quer dizer, a gente precisa trazer mais conectividade, seja 4G, seja internet via satélite, seja Wi-Fi via rádio, o que for, para a gente trazer conectividade não só até a sede da fazenda, no campo mesmo, para a gente poder trazer essas novas tecnologias e poder fazer esses experimentos. Aí eu vou trazer aqui para vocês, né, depois, a oportunidade de mostrar alguns projetos. Né, a gente tem um projeto com a Rual, é bem interessante, na área de internet das coisas. Eu posso falar um pouquinho aqui para vocês. A gente tem um outro projeto também, que chama Semear, que é um projeto para a gente ver, né, essa questão de levantar as dores. Eu vou falar um pouquinho de como a conectividade, as novas tecnologias podem agregar valor. Então, eu vou estar aqui para a gente bater esse papo e poder falar um pouquinho mais. Tá bom? Muito obrigada pela oportunidade. Bom dia a todos. Primeiramente, é um prazer estar aqui com essa equipe tão boa para poder discutir conectividade, tecnologia, inovação para o produtor rural. Agradecer pelo convite. Para nós da CNA, do Sistema CNA, Senar, é muito importante a gente poder, né, buscar parcerias e trazer atores importantes para que o produtor rural possa, de uma forma direta, objetiva, pragmática, buscar a inovação e a tecnologia para o seu sistema de produção. Nós estamos aqui num fórum falando de conectividade, falando de alternativas para buscar a internet para o produtor rural, e, muitas vezes, a gente ouve, né, e a gente vê na mídia, né, a questão do 5G chegando no Brasil, e a gente fica muito feliz com isso, principalmente nas capitais, como a gente já está vendo. Mas, como a Silvia falou, no campo, talvez isso ainda vai demorar um pouco. Né, independente da quantidade de Gs, né, para o agro, o que nós precisamos, num ambiente onde a gente ainda tem 70%, talvez até 80% das propriedades rurais ainda desconectadas, né, a gente precisa de alguma conectividade, alguma internet chegando até essas propriedades, a esses produtores. E aí a gente tem, para elas, né, alguns objetivos, algumas diretrizes que norteiam essa necessidade por internet. A primeira delas é a questão da segurança no campo. Né? O nosso projeto, e aí eu estou vendo ali o Joaci, que iniciou esse projeto, iniciou esse trabalho lá na CNA,
O nosso projeto de conectividade ele busca, primeiro, a questão da segurança, para que o produtor minimamente possa fazer informar uma ocorrência que ele, porventura, tenha na sua propriedade, ou seja, se ele tem algum problema que ele precisa informar uma autoridade policial, muitas vezes ele consegue fazer isso 2, 3 dias depois, porque ele não está conectado e ele não tem condição, a propriedade é muito distante do município. Segundo, a questão da sucessão familiar. Muitas vezes, os filhos dos produtores vão até a cidade, têm acesso à internet, e, quando voltam à propriedade e não têm, eles não querem ficar mais. Então, a questão da sucessão familiar e do êxodo rural, a gente consegue melhorar ou resolver com a questão de levar a internet, levar a conectividade no campo. Em terceiro lugar, a questão da educação à distância. A gente precisa, e é uma necessidade premente, levar informação, levar capacitação para os produtores rurais. O Senar faz um trabalho brilhante, mas a gente não tem perna para fazer tudo presencialmente. A gente precisa da educação à distância, é uma alternativa que todos os setores utilizam, e com o agro não é diferente. Para isso, obviamente, precisa de uma internet de qualidade. O quarto, a questão da telemedicina. A gente costuma dizer, lá no Senar, que a saúde termina aonde termina o asfalto, começa a estrada de chão. Então, a questão da telemedicina, que muitos de nós aqui começamos a usar durante a pandemia, também é uma realidade e pode ser muito melhor explorada, melhor utilizada também no campo pelos produtores rurais, se a gente tiver e garantir uma internet de qualidade. E, por último, não menos importante, a questão da adoção de tecnologia, que é o que nós todos aqui desejamos, é um fator preponderante para ganhos de produtividade, melhoria de escala, melhoria no uso dos recursos, ter custo equilibrado dentro da propriedade. A gente precisa de adoção de tecnologia, e boa parte delas depende da internet para que ela seja utilizada em plenitude. Então, para isso, a gente precisa, obviamente, de ter uma internet de qualidade. Então, o nosso programa, as nossas diretrizes para melhorar e ampliar a conectividade no campo passam por esses 5 passos. A gente vai poder discorrer aqui ao longo desse painel. Muito obrigado. Bom dia, obrigada pelo convite, por estar aqui com vocês, grupo aqui bastante presente de mulheres. Bom, eu sou da AgroGalaxy. A AgroGalaxy é um dos maiores varejistas de venda de insumos do Brasil. Também temos a parte de serviços agronômicos. É uma empresa que tem 2 anos de existência, é uma fusão de 8 empresas feitas pela Aquacapital. Hoje temos presença em 12 estados, 145 filiais, mais de 2.500 funcionários. O ano passado fizemos a abertura de capital na B3. Eu sou responsável pela transformação digital. Nesses 2 anos que eu estou no AgroGalaxy, tenho uma missão muito forte, não só da parte de levar tecnologia para os nossos produtores, mas também de digitalizar toda a companhia, ou seja, todo o processo interno. Se, por um lado, nós podemos dizer que a transformação digital, o agro 4.0, que já se fala de 5.0 e já se fala de 6.0, tem um aspecto do desenvolvimento no campo, com tecnologia embarcada nos maquinários, questão da imagem de satélite. Existe também a IoT, na internet das coisas, existe também toda uma frente da jornada do produtor, porteira adentro, de como que essa relação ela é estabelecida. Então, falamos não só do desenvolvimento através de biotecnologia e também dos maquinários, mas também de toda a relação que ela é dada dentro do campo. Hoje, o produtor ele busca fazer a sua decisão, sua tomada de decisão dentro da sua produção, da gestão da lavoura, da gestão do seu negócio, de uma maneira conectada. E essa relação se faz necessária de ter uma conectividade melhor. Se faz necessária ter dados, o consumo de dados de uma maneira contínua. Então, é uma questão não só de ter a internet ou ter informação, ter a conectividade na cidade, mas como que nós trazemos isso também para dentro da lavoura, de forma a ele conseguir ter a decisão de uma maneira automatizada. Esse é um problema não só no Brasil, é um tema também discutido amplamente em outros países. Se nós ainda estamos discutindo a questão da conectividade no Brasil
do 4G, 5G, em outros países, eu incluo até Estados Unidos, do ponto de vista da agricultura, como que se faz a transferência, né, o aprimoramento, a melhoria da tecnologia do 2G, 3G, que não só no Brasil, mas fora também ela é muito presente. Então, acho que são dois temas hoje que a agricultura ela vivencia. A AgroGalaxy ela se coloca como uma missão muito bonita de fazer do produtor a melhor versão de si mesmo através, né, da busca do sonho e da necessidade do aumento da produtividade. Até pelo que a Silvia falou, seremos 9,7 bilhões de bocas nas próximas décadas. Então, assim, uma necessidade muito grande de aumentar a produtividade de uma maneira sustentável, com segurança alimentar, de uma maneira de não consumir os insumos, quer sejam os insumos naturais como água, fertilizantes, ou seja, de uma maneira que a gente consiga gerar produtividade, e a conectividade ela está muito ligada a esse aumento da produção. Muito bom dia a todos e a todas. É uma grande satisfação estar aqui. Agradeço, Daniela, pelo convite de representar nosso secretário Kleber Soares aqui. E, no contexto do Ministério da Agricultura, é muito importante a gente mencionar que temos uma área dedicada à conectividade rural. Mas, mais do que isso, nós gostamos muito de frisar que a conectividade no agro ela é meio, ela não é um fim em si mesma, ela é um mecanismo democratizador de inovação no meio agropecuário. E como é muito bom falar depois dos especialistas aqui, que já trouxeram elementos muito importantes. E o principal deles é mostrar que a conectividade ela abre todo um universo para o produtor rural de todos os portes. E a gente tem vários desafios que são heterogêneos. Nós temos o Brasil realmente desconectado, num contexto, né, onde a gente vê um território rural onde mais de 70% das áreas não possui uma conectividade efetiva, mas temos também grandes propriedades rurais fazendo redes privativas de 5G, fazendo redes privativas até mesmo do LTE 4G, trazendo elemento, como eu vi aqui no painel anterior, de gêmeos digitais de fazendas. Então, assim, nós temos uma heterogeneidade para se trabalhar e precisamos pensar dos dois lados, em ter cada vez mais tecnologias na fronteira do conhecimento, com sensores medindo sustentabilidade, com sensores agregando valor ao produtor rural, que vai conseguir tanto ter uma grande plataforma de dados para uma melhor tomada de decisão, como também o produtor rural que vai conseguir utilizar uma rede social, um WhatsApp, para poder vender sua produção, se fazer conhecido como, muitas vezes, um produtor que possui uma produção sustentável, uma produção adequada e que, com isso, ele consegue, inclusive, agregar mais valor aos seus produtos. Então, nós temos um desafio heterogêneo, cuidar da fronteira do conhecimento, que ela avance cada vez mais, mas promover essa inclusão do produtor rural por meio da conectividade, fazendo com que a gente tenha, de fato, a fixação do jovem no campo, a redução de distâncias, aquilo que a gente tanto almeja para todos os nossos produtores. E, dentro desse sentido, eu estou vendo também a parceria com a BDI, nós temos no contexto, especialmente da fronteira do conhecimento, mas também pensando na democratização do acesso ao Agro 4.0, temos uma sólida parceria com a BDI, bem como com vários outros atores, onde a gente busca fomentar editais, fomentar iniciativas que possam traduzir esse cenário, mostrando que não fique restrito às regiões onde nós já temos conectividade, mas que para todo o país possamos ter ações que integrem essa aproximação do campo, do produtor que não tem acesso, mas também que ele conheça esse multiverso de possibilidades que a conectividade vai trazer para ele. E, para encerrar aqui esse primeiro comentário geral, eu gosto de dizer que, assim, o futuro, seja do mundo no sentido de segurança alimentar, o Brasil ele é um pilar que está provendo aí 8 Brasis para todo mundo em termos de agro, de produtividade, de produtos, alimentando, de fato, o planeta. E, com isso, o futuro, cada vez mais, ele vai ser a integração do agro com as ciências biológicas, com as ciências digitais. Cada vez mais a gente vai ter uma agricultura que ela é, de fato, de precisão,
onde você pode ter uma análise do solo precisa para que você use, por exemplo, biológicos de uma maneira extremamente bem calculada, com um processo de tomada de decisão extremamente robusto. E com esse futuro agrobiodigital, a conectividade é um meio que a gente precisa incrementar, e é muito bom estar aqui hoje com vocês discutindo esses elementos. Muito obrigada. Bom dia a todos. Daniela, bom dia. Obrigado pelo convite. É um prazer participar aqui com vocês. Bom, do lado da Huawei, qual é o papel da nossa empresa nesse mercado, né? Atendendo aí a vertical de agricultura e pecuária no Brasil? A Huawei não somente no fornecimento de tecnologia para conectividade, né, através seja do 3G, 4G e agora o 5G, logo após que o leilão se concluiu e todas as operadoras iniciaram as suas implantações, nós começamos a entender esse mercado um pouco mais de perto e também entender as necessidades, né? Não só a necessidade de tecnologia para aplicações nas produções, mas também a necessidade da conectividade. Hoje nós temos aí grande parte do Brasil, e principalmente afetando a parte da agricultura, sem conexão. Quando eu falo conexão, não é uma conexão básica para ter internet no escritório dessas fazendas. São conexões para que a gente consiga conectar maquinários, coletar informações, criar um data lake e trabalhar de uma forma mais proativa. E, tendo essa visão, a Huawei começou a fazer algumas parcerias, né? Uma das parcerias que nós temos é com a Embrapa, entendendo, dentro desse meio do agro, o que nós poderíamos contribuir, né? Desenvolvendo soluções aqui. Pela primeira vez, nós estamos vivendo um cenário oposto, onde, ao invés da Huawei trazer soluções de fora para o Brasil, nós estamos exportando o que nós estamos fazendo aqui do Brasil para fora. Por quê? Somos líderes no mercado de agricultura e pecuária, 27% representando o PIB, alimentando mais de 1 bilhão de pessoas no mundo inteiro. Então, por que o Brasil não ser referência nesse mercado de tecnologia com soluções? Mas soluções que não somente consigam resolver problemas de grandes produtores, porque grandes produtores possuem recursos financeiros para ter uma conectividade, seja ela de 4G ou 5G, na sua rede privativa, mas também atendendo os produtores de médio e pequeno portes. Então, baseado nisso, nós começamos a desenvolver soluções, começamos a aproximar não somente as operadoras, mas também as ISPs, e também nós temos aqui um outro nicho que são as startups, quem realmente produz a solução em si para o mercado brasileiro. Não adianta nós termos empresas de fora, tentar entender o que acontece aqui no Brasil e aí tentar desenvolver uma solução. Nós temos aqui dentro de casa pessoas que entendem do mercado, e esse é o nosso papel, desenvolver soluções, melhorar o mercado, trazer essa visão para que o produtor pequeno, médio porte e até mesmo de grande porte consiga melhorar a sua produção, reduzir o seu custo e também, por que não, ter um produto com a melhor qualidade, com valor agregado, seja para o mercado interno e também para o mercado exterior. Então, tecnologia, foi muito bem dito pelo Matheus, principalmente o 5G agora, ele é somente uma abertura de porta. Nós estamos abrindo a porta para que ela seja um meio em que esses problemas que nós temos aqui no Brasil sejam resolvidos. Conectividade, ainda assim, é um problema. Eu gostaria de estar falando aqui de 5G no agro, mas aí a gente tem que dar um passo atrás e falar de cobertura, para que, sim, a gente consiga cobrir e resolver os nossos problemas. E, com os problemas resolvidos de conectividade, a gente começar a desenvolver soluções. Hoje, no Brasil, nós temos milhares de startups desenvolvendo soluções, mas a grande mensagem aqui é: startups precisam desenvolver soluções com o que nós temos em mãos e não desenvolver soluções para que aí depois uma tecnologia tente alcançá-la. Desse jeito, nunca a gente vai para frente. Agora, entendendo o problema do mercado brasileiro, a gente consegue, passo a passo, evoluir.
Obrigada a todos. Eu acho que a gente fez essa rodada que já conta um pouco da narrativa que eu acho que também o setor de telecomunicações vem falando. Esse protagonismo do setor privado com o setor público, pensando em melhores soluções, e a combinação de investimentos com políticas públicas, talvez vai fazer com que essa equação toda, né, ela dê realmente o melhor resultado possível e a gente consiga potencializar esse mercado que é líder para desenvolvimento não só da nossa economia, mas também da nossa sociedade. Então, acho que a gente aqui traz, por meio de todo esse público super relevante que a gente está recebendo hoje aqui como autoridades, acho que essa formação do que a gente acredita para o desenvolvimento do nosso capital por meio da conectividade. Então, agora eu vou fazer um a um, né, para cada um de vocês ouvir um pouquinho de cada perspectiva. E aí, Silvia, eu vou começar com você, vou seguir essa mesma ordem. Primeira coisa que eu queria ouvir de você é, primeiramente, como é que você enxerga a maturidade do ecossistema digital para o agro hoje? Como pode ser incentivado? Quais os desafios? E também aproveite, você queria falar um pouco sobre os projetos da Embrapa. Como é que esses projetos conversam com esse cenário? Obrigada, Dani. É o seguinte, na verdade, a gente tem alguns estudos que mostram, né, essa maturidade. Como foi comentado aqui, nós temos 5 milhões de produtores, mas apenas 10% são grandes produtores que têm capacidade de investimento e, eventualmente, eles contratam, né, e desenvolvem as próprias tecnologias e tal. Então, num estudo que tem, eu vou até colocar, tem um estudo da McKinsey, que já saiu o 3º ano, acabou de sair de 2022, que ele mostra que o agricultor brasileiro ele até está mais assim, à frente do que o europeu e o americano. Por quê? Ele faz uma analogia, por exemplo, de plataformas online para compra de insumos ou para venda de seus produtos. Né? Com a pandemia, isso foi acelerado, né, Matheus? Porque, de uma hora para outra, eles viram a necessidade de plataformas online. Né? Então, aqueles produtores que não tinham essa sensibilização viram. Então, hoje, o Brasil, para você ter ideia, por volta de 46%, era em 2021. Em 2020, 36% deles usavam. 2021, 46%. Agora, na pesquisa de 2022, caiu um pouquinho, é 41%, porque atingiu um platô aí nessa área de plataformas online. Mas eles fizeram também, sob o ponto de vista financeiro, de crédito, né, de usar tecnologias digitais, as fintechs, agfintechs e tal. E também tem um estudo que mostra a questão da sustentabilidade, mostrando que os produtores brasileiros são os que mais usam tecnologias, né, sustentáveis, plantio direto, tal, mas ainda as novas tecnologias nem tanto, né, e a parte também para calcular crédito de carbono e tudo mais. Então, eles mostram o potencial dessas novas tecnologias e da agricultura de precisão. Mas, aparentemente, essa pesquisa da McKinsey foi para grandes produtores, de grãos, de cana, tal. Mas a Embrapa tem uma outra pesquisa que ela fez o ano passado, junto com o Sebrae Nacional e com o INPE, e ela levantou justamente uma pesquisa complementar, pequenos e médios produtores, que responderam até 500 hectares. E eles colocaram, 85% deles responderam que eles utilizam uma tecnologia digital, mas é bem na linha do que a Cibele comentou. Você tem uma diversidade muito grande. Você vai para o Nordeste, às vezes ele entrar num SMS, analógico, para contactar a extensão rural, para ele já é digital. Entendeu? Agora, vamos supor, um WhatsApp para falar com a cooperativa, isso para eles já é digital. Você vai para o Centro-Oeste, você já vê o avanço da agricultura de precisão, né? Os grandes implementos agrícolas, colheitadeiras automatizadas. Né? Hoje, nós temos até pulverizadores autônomos já. Então, assim, drones monitorando lavouras, né? E fazendo pulverização de precisão. Então, existem várias tecnologias sendo testadas nesse nosso Brasil, né, com pequenos e médios e grandes produtores, mas todos eles colocam grandes desafios, e é aí que eu queria pontuar. A princípio, na visão dos produtores, não é nem a conectividade o primeiro desafio, o primeiro é a capacidade de investimento. Eles precisam entender, porque o grande ele tem escala, o pequeno e médio, como que aquilo vai agregar ou ajudar a reduzir custo, com investimento em tecnologia vai fazer. O segundo ponto, sim, é a questão da conectividade, é muito do que a gente já falou aqui. Eles enxergam que a conectividade é habilitadora para essas novas tecnologias. Então, esse é um ponto muito importante. E o terceiro ponto é a questão de mão de obra qualificada, que eu acho que o Matheus comentou, porque muitos deles colocam, essa mão de obra ela é cara hoje, e o quarto ponto que eles colocam é o seguinte:
eles não têm conhecimento da tecnologia. Então, o que acontece? Hoje, né, a gente tem um movimento aí de mais de 1.500 startups no agro, né, isso evoluiu bastante de 2016 para cá. Em 2016, a gente tinha 75 agtechs, hoje nós temos 1.500 aproximadamente. Esse estudo está sendo atualizado, né, SBL, pelo mapa. Mas, assim, aproximadamente 1.500 startups atuando no agro, né, em toda a cadeia, desde a pré-produção, na produção e na pós-produção. Mas o que a gente observa é que tem muitas soluções standalone, né, que são soluções pulverizadas para resolver um problema aqui. Então, precisa, sim, de um projeto estratégico. E a Embrapa, por ser uma empresa pública vinculada ao Ministério da Agricultura, a gente começou a pensar como a gente poderia ajudar a fomentar esse ecossistema de inovação junto às startups, né? Mas a gente viu, e aí a gente tem um projeto junto com o CPQD, que chama Projeto Semear, que a gente viu que é apoiado pelo MAP e pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, da gente criar 2 pilotos, um que chama um na área de café, na região de Caconde, e outro no setor hortifruticultura, na região de São Miguel Arcanjo, perto de Sorocaba. E eles têm 4 pilares. Primeiro, vamos levantar as dores daquela cadeia produtiva naquela região. Segundo, vamos às soluções tecnológicas do ecossistema, né? Empresas, startups, o que elas têm, por exemplo, certificação é um problema? Quais são as empresas que estão oferecendo? Terceiro pilar, conectividade. Tem provedores nessa região? Quais são os provedores? E o quarto é a capacitação, fazer essa inclusão digital, porque a gente viu, acho que foi a Pilar que comentou, da jornada do produtor, a gente viu que precisava fazer essa inclusão digital do produtor. Então, a gente tem esses 2 pilotos, a gente está com um projeto bem maior, que ele está sendo em análise aí, que é para desenvolver esses pilotos, a gente está chamando de distrito agrotecnológico, então, a gente tem 2, é para estender isso para 10 distritos agrotecnológico no país todo. Então, sei lá, vamos testar, fazer um distrito lá na região do Nordeste, com feijão calpi, com sistema consorciado, um exemplo, né? No Norte, com sistema agroflorestal, tudo levantando isso para fomentar. E o melhor disso tudo que a gente está vendo é fomentar o ecossistema, criar um modelo de sustentação econômica que, na hora que a Embrapa, né, sair desse projeto, aquele ecossistema consegue, você vai ter provedores, empresas de tecnologia prestando serviços ali, e aí você consegue fomentar a tecnologia digital no agro. Um segundo projeto que eu gostaria de comentar, eu tenho tempo ainda? É o projeto com a Huawei, ele é bem interessante. A agricultura ela tem essa evolução, né? Nos últimos 50 anos, a gente passou de produção de alimentos para grandes exportadores e produtores de alimentos, graças a uma agricultura baseada em ciência e tecnologia, e eu tenho orgulho de falar isso pela Embrapa e parceiros, né? Os órgãos estaduais de pesquisa, universidades, e a parceria público-privada ajudou a gente a chegar até onde a gente chegou. Mas a gente tem um desafio de como, até tem um relatório da ONU do ano passado que ele mostra que para o Brasil continuar, e ele reconhece a importância do Brasil em segurança alimentar e sustentabilidade, mas ele pontua justamente isso, que o Brasil precisa agregar novas tecnologias, e aí ele coloca a agricultura de precisão e digital como determinante nesse processo. E aí, diante disso também, a gente começou nessa evolução da agricultura. Antes a gente trabalhava com as monoculturas, né? Que foi chamado lá no início dos anos 70 a Revolução Verde. Nós hoje trabalhamos com sistemas integrados, sistemas consorciados, né? Aqui todo mundo é do mundo de tecnologia, mas é importante explicar isso. A gente começa a trabalhar com esses sistemas integrados. Tem um modelo que chama Sistema Integração Lavoura, Pecuária, Floresta, onde você planta a soja, depois você vai planta o milho, colheu a soja, planta o milho, depois você põe uma braquiária, que é uma pastagem ali, às vezes põe a pecuária ali naquele mesmo ambiente, tem eucalipto ao redor. Por que você começou a ter esse tipo de trabalho de sistemas integrados? Porque a gente viu que, na agricultura, a gente precisava trabalhar também, aproveitar melhor da atividade econômica para o produtor rural 365 dias ao ano, mas também aproveitar os sistemas de produção de maneira mais sustentável. Então, tem metas agronômicas. Tá? Hoje, nós temos 18 milhões de produtores que trabalham com esse modelo, mas a complexidade aumenta muito trabalhar com esse modelo. E aí a gente tem esse piloto que a gente tem com a Huawei, lá na Embrapa Gado de Corte, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e ele é justamente isso. A gente para monitorar bem-estar animal
e a produtividade animal. Então, a gente tem um colar que é colocado no animal, que mede os dados fisiológicos do animal. Aí a gente tem uma balança de passagem que mede, que pesa o gado. A gente manda tudo isso para uma plataforma de IoT, tá? Essas informações, e a gente faz uma análise de dados para ver o ponto ótimo de abate do animal. Então, é um experimento na área de internet das coisas. Ali, a gente, conectividade, a gente tem um sistema híbrido, né? A gente tem 4G, a gente tem Wi-Fi via rádio, a gente tem LoRa, a gente tem... Então, é um ambiente de experimentação que está sendo bem interessante, como o Bruno colocou, para a gente também mostrar que o Brasil tem novas tecnologias, agrega mais valor nos sistemas de produção. Então, a gente tem resultados já saindo bem interessantes nessa área, e aí, a partir disso, a gente aplica, né, inteligência artificial, tal. E temos projetos também na área de blockchain, que, se der tempo, eu posso falar, que é mais na área de rastreabilidade. Tá bom? Eu vou dar oportunidade para meus colegas. Imagina, eu acho que é muito importante a gente ver o tanto de coisa que está se desenvolvendo, né? Então, acho que quanto mais história, mais em oportunidade, acho que para todos, não só pensarmos em negócio, mas pensarmos também essas novas possibilidades de tecnologia. Então, nas considerações finais, eu pedi uma pincelada nisso. E agora, Matheus, eu acho que a Silvia pegou um gancho, que é um trabalho muito importante feito pelo Sistema CNA, que é a área de capacitação. Então, assim, como é que vocês hoje, seja no Senar, Instituto CNA, ou na própria CNA, enxergam esse papel da capacitação para a chegada, né, dessa nova tecnologia como transformadora dentro da agenda de conectividade, transformação digital no campo, e quais são também os desafios, né, dentro do trabalho que vocês, com certeza, já estão trabalhando, e eu queria que você apresentasse um pouco para a gente. Legal. A gente, no Sistema CNA, Senar, assim, eu acho que o público aqui talvez não conheça tanto, mas nós somos a entidade do Sistema S, principalmente o Senar, que trabalha a capacitação e a profissionalização do produtor rural no Brasil. A gente tem hoje, impacta hoje diretamente em ações de capacitação, de assistência técnica, algo em torno de 3,5 milhões de pessoas, de produtores rurais ou seus familiares, por ano, né, no Brasil. Então, a gente é a entidade que mais faz capacitação, e todos os cursos não são gratuitos, porque tudo que o produtor comercializa, parte disso já vai para o Senar, compulsoriamente, para que ele devolva isso em ações de capacitação e assistência técnica. Mas, na ação em si, ele não paga. O curso é gratuito, porque ele já pagou antes, naquilo que ele comercializou, um percentual vai para o Senar, para que ele, como todo o Sistema S, né, para que ele possa receber em ações de capacitação. Então, hoje nós atendemos, né, algo em torno, já atendemos 200 mil propriedades rurais em todo o Brasil, em mais de 30 cadeias produtivas. Então, a gente tem um volume de informações, um volume de dados, né, de resultados de propriedades rurais, que a gente consegue ter um diagnóstico muito interessante do impacto e do percentual de resposta que essas propriedades no Brasil têm em relação à adoção de tecnologia e, obviamente, o que a conectividade ela está diretamente ligada à tecnologia. A gente tem um projeto com o MAPA e a Anater, que é o projeto Agro Nordeste. E são pequenos produtores, 80% deles têm menos de 2 módulos fiscais, são pequenas propriedades, são produtores que ainda têm um nível de escolaridade muito baixo, mas, só para vocês terem uma ideia, nessa região toda, os 9 estados do Nordeste, a gente tem lá 53% desses produtores não têm o sinal 4G na propriedade, 53%. Mas 80% desses que não têm sinal 4G, já têm smartphone. Então, percebam, ele não tem o 4G, mas já tem o smartphone. Então, já é um público em potencial, né, para as teles, ou seja, para as empresas que possam prover conectividade, seja ela qual for, né, para aquele produtor que está ali ávido, esperando pelo sinal de internet na propriedade dele. Ele vai ser o primeiro a contratar, desde que caiba dentro do fluxo de caixa dele, que é um outro ponto que eu gostaria de tocar. A gente tem 2 programas, o primeiro eu já citei, que é o de assistência técnica gerencial, que acompanha esses produtores por, no mínimo, 2 anos. Então, lá a gente coleta dados, a gente discute com o produtor, a gente acompanha, faz orientação diretamente, né, de orientações técnicas e econômicas também, para o produtor melhorar o seu fluxo de caixa, melhorar os seus indicadores. E um outro projeto é o Campo Futuro, onde a gente faz o painéis de levantamento de custo de produção, e aí são várias atividades em todo o Brasil, e a gente vem acompanhando, obviamente, o desempenho econômico de todas as atividades aqui no Brasil.
E o que a gente vem percebendo é que as margens, né, ou seja, o resultado econômico do fluxo de caixa dessas atividades, obviamente, cada vez estão mais achatadas, né? O agro está exportando, o agro é isso, tudo bem, é verdade. Mas os custos de produção também subiram, acompanharam essa evolução que todos vocês perceberam, e aí, né, todos nós sentimos no bolso, para o produtor também não é diferente, né? A gente viu aí a crise dos fertilizantes, que ainda não passou, né, Sibeli? E cada vez mais o custo de produção do produtor, ele pesa no dia a dia, e, obviamente, para que ele consiga vencer isso, ele precisa, primeiro, de ganho em escala. Segundo, de melhorar a produtividade dele. E, para melhorar a produtividade, é só com a adoção de tecnologia. Então, a questão do que a gente vem percebendo no ambiente da educação. O Senar tem uma plataforma de ensino à distância, que é uma plataforma, hoje, bastante utilizada. Quando a gente começou com essa plataforma, foi em 2010, a gente tinha algo em torno lá de 50 mil, 40, 50 mil inscritos por ano em 2010. Hoje nós alcançamos 400 mil inscritos, também é gratuito, na mesma lógica que eu falei, que eu expliquei no início. 400 mil inscritos, com a pandemia esse número aumentou consideravelmente. Todos eles são produtores rurais, produtores que da cidade ou da propriedade rural estão lá buscando conhecimento. São 110 cursos que o Senar oferece para o produtor rural, todos eles 100% à distância. Então, ou seja, investir em conectividade, investir em acesso à internet de qualidade para o produtor, melhora, obviamente, a adoção de conhecimento, a adoção de tecnologia e o curso, e é uma outra informação interna nossa que a gente gosta muito de falar. Há 20 anos atrás, o Senar completou 30 anos, né? Há 20 anos atrás, o curso presencial que mais era demandado pelos produtores rurais, aqui eu não sei quem tem um convívio, né, com produtores rurais ou com propriedades, mas o curso que mais era demandado, Silvia, era de casqueamento de cavalo, né, que era um curso muito básico, um curso muito assim, elementar mesmo, de uma coisa bem inicial. Hoje, o curso mais demandado na plataforma EAD é o de Agro 4.0. Então, percebam a evolução, inclusive da demanda, inclusive das necessidades dos produtores. A gente acompanha também, por esse trabalho de assistência técnica, a gente acompanha o perfil desses produtores. Nós temos lá todas as informações dessas 200 mil propriedades que passaram pela assistência técnica e estão sendo atendidas durante esses 2 anos. A cada 5 anos desse projeto de assistência técnica, a gente tem uma redução na média, da idade média, né, da faixa etária, da idade média dos produtores em 2 anos. A cada 5 anos, reduz 2 anos a idade média dos produtores. Então, percebam que está havendo processo de sucessão, percebam que os filhos dos produtores estão assumindo os negócios, os filhos dos produtores estão saindo da cidade e voltando para as propriedades rurais, e eles só vão voltar, gente, na hora que ele, ao invés de estar lá em cima de um cavalo, em cima de né, fazendo serviços básicos, ele estiver em cima de um trator, ele estiver usando um smartphone, com a internet na propriedade e fazendo, obviamente, aquilo que ele tem na cidade, mas, da mesma forma, com toda a qualidade de vida que ele tem na cidade, ele tem na propriedade. Então, a gente vem acompanhando isso, a gente está participando dessa evolução, e, óbvio, que o produtor ele depende da internet, ele depende dessas evoluções para que ele possa ganhar ou ter os ganhos produtivos que a gente espera e que a gente sabe que existe, mas que, muitas vezes, como já foi falado bastante aqui, a maioria dos produtores não tem acesso ainda. O que a gente busca, inclusive nessas parcerias com o Ministério, com a Embrapa, com as empresas, é exatamente democratizar esse acesso para que um número maior de produtores possa ter contato com tudo e as benesses que a tecnologia e, principalmente, o acesso à internet pode lhe trazer. Obrigada, Matheus. Eu acho que é super importante esse trabalho do Sistema CNE, exatamente para que a tecnologia, né, que é pedida chegue, mas também que se haja um melhor aproveitamento, né, por esse produtor rural no campo, né? Chegar a tecnologia, chegar a conectividade com esse potencial de utilização, eu acho que a gente chega aos melhores resultados. Então, é super importante a provocação da Sílvia, encaixada aqui com o trabalho aqui apresentado pelo Matheus. E agora, Pilar, sua vez, com esse produtor rural, seja da grande ou da pequena fazenda, capacitado, sabendo administrar a tecnologia, o mercado da AgroGalaxy, aí ele fica cada vez maior. Entender exatamente como é que hoje a empresa enxerga as áreas, né, onde é possível extrair esses maiores benefícios, né, da conectividade, da transformação digital no campo. Então, como é que vocês enxergam esses potenciais hoje no campo? Legal. Só um complemento ao que o Matheus falou, tem um estudo da McKinsey de 2020, não é o mesmo estudo que é divulgado no Brasil, que é o Agriculture's Connected Future, que ele traz o seguinte dado, que
a aplicação da conectividade em várias frentes do agronegócio no mundo poderia gerar, em 2030, 500 bilhões de dólares adicionais de incremento. A América Latina e Caribe, 64 bilhões de dólares. Reais não, dólares. Então, isso realmente é algo bastante expressivo. Em relação ao ganho do produtor com maior utilização de tecnologia possibilitada pela conectividade, se fala nesse estudo, né, de um ganho de produtividade, ganhos reais para ele de 3%. Geração de alimentos sem aumento de custo de insumos ou de mão de obra, 350 bilhões de dólares. Então, é impressionante o que se pode fazer. Se trouxer isso para o Brasil, estamos falando de propriedades até 10 mil hectares, em torno de 400 mil, né? Pouco mais que isso, 400 mil propriedades que poderiam ser beneficiadas com um aumento da produtividade, maiores ganhos, conseguir desenvolver a agricultura familiar brasileira de uma maneira sustentável, trazendo esses jovens, né, que eles fiquem realmente na agricultura, porque nós precisamos de mão de obra capacitada. Falo do ponto de vista de AgroGalaxy, uma dificuldade enorme de contratar pessoas capacitadas dentro do agro. E, enfim, voltando à tua pergunta, onde que nós vemos a possibilidade com a conectividade? Nas duas frentes que já havia citado, ou seja, a AgroGalaxy ele tem hoje 3 centros de tecnologia. O ano que vem tendemos a mais que dobrar esses centros de desenvolvimento tecnológico e de manejo, muito conectado à digitalização do processo no campo. Então, o phygital, como nós falamos, o físico e o digital, como nós conseguimos capturar a informação, o dado que está no campo, trazer esse dado, consumir esse dado, gerar os algoritmos, saindo de uma agricultura de precisão para uma agricultura de decisão. Esse é o nosso objetivo. Então, essa é a primeira oportunidade. Como nós utilizamos informações no campo, capturamos esse dado, fazemos com que esse dado ele vire informação, que essa informação volte para o próprio produtor, de maneira a ele tomar a sua melhor decisão de uma maneira inteligente. Segundo, é como digitalizar a jornada dele, é outra oportunidade que nós vemos. Então, hoje nós temos o aplicativo AgroGalaxy, que é, até pela facilidade hoje do produtor utilizar o smartphone, ele se comunica muito mais pelo aplicativo do que por uma plataforma web, mas a possibilidade, o aumento dessa interação, ela vai se dar cada vez mais, quanto mais conectividade nós tivermos. Então, hoje, dentro do aplicativo, ele, além de ter a acessibilidade ao processo de agricultura digital, com mapeio dos talhões, com informação da produtividade, índice vegetativo, clima, commodity, eles consomem muito também conteúdo técnico. É impressionante como o produtor ele busca esse conhecimento, como ele interage, mas existe uma grande oportunidade ainda de explorar cada vez mais esse relacionamento, a questão da compra de insumos, a questão de assistência técnica, ela poderia ser muito bem feita através do remoto. E aí, por finalizando, eu vejo uma grande oportunidade, não para a AgroGalaxy, mas para esse nosso segmento, a questão da própria gestão logística, né, que é um tema. Ou seja, hoje, aí pensando em AgroGalaxy, a entrega do insumo, a entrega do produto, a busca do produto, hoje você é offline, né? Então, qual que é o ganho que nós poderíamos ter disso? Ou seja, como que a gente faria o last mile de uma maneira muito mais aprimorada, né? Então, existe um mar de oportunidades. Se a gente for fazer esse cálculo, deixo o desafio para você. Eu vejo já estudos maravilhosos que vocês fazem, mas, assim, qual que é a oportunidade que a gente pode trazer e embarcar todos esses pequenos e médios produtores, que são o nosso público? Hoje nós temos 24 mil produtores, de acessar e desenvolver essa agricultura sustentável,
cada vez mais, sem ter que aumentar áreas já cultivadas no Brasil. Obrigada, Pilar. Acho que conectando, né, esse eixo privado, essa parte já de estudo das entidades e também das empresas públicas, ouvi um pouco do Ministério, Cibele, sobre as políticas públicas hoje que estão sendo construídas pelo MAPA nesse sentido, para a gente conhecer um pouquinho do que está sendo desenvolvido. E um outro desafio, como coordenar as ações de governo também no tema de conectividade para gerar melhores resultados. Eu trouxe aqui 3 pontos que eu acho que complementam bastante tudo que foi dito aqui no contexto de políticas públicas. O primeiro deles diz respeito à conectividade em si. É um tema, é um problema, ninguém já ouvimos falar, sabemos que é um desafio. E temos, à medida que a gente aprofunda nesse desafio, várias oportunidades, especialmente no contexto do Conselho Gestor do FUST. O Ministério da Agricultura tem assento, a CNA tem assento, e o que a gente observa, acima de tudo, quando a gente fala um pouquinho de 5G, é que o edital do 5G ele trouxe, na verdade, uma grande oportunidade de conectividade para o agro, que diz respeito aos seus compromissos de levar 4G para as 9.000 localidades que não têm conectividade, bem como para as rodovias federais desconectadas. Mas a gente pode aprofundar um pouquinho mais em termos de política pública, vimos trabalhando com isso, como representação do Ministério no FUST, que é o seguinte: muitas vezes você leva a conectividade para um desses compromissos e, pela característica do agro de ser pouco denso populacionalmente, você leva a conectividade para uma determinada região, mas você tem algumas comunidades rurais que, embora estejam próximas, não são atingidas por aquela conectividade. Então, nós temos trabalhado em adensar essa informação para construir política pública onde você possa ter um incremento de investimento por parte das teles, os pequenos provedores, que seja reduzido, mas que possa aproveitar, potencializar o compromisso que ele já vai levar para uma determinada região, de forma que ele também atinja e beneficie as comunidades ali ribeiras àquele compromisso, próximas àquele compromisso, e que não seriam beneficiadas se a gente não tivesse esse olhar particularizado do agro. Então, essa é um dos mecanismos de construir políticas públicas. Um outro elemento extremamente importante também, como colocado, não é só o 5G, não é só o 4G, não é só o satélite. A gente tem trabalhado de uma forma extremamente agnóstica com as soluções de conectividade. Temos, por exemplo, as novas frequências, os espaços brancos da TV analógica. Temos projetos que a gente busca levar para as regiões que não têm conectividade. Estamos trabalhando com projetos junto ao BID, junto a outras instituições, para construir, inclusive em conjunto, aparelhos que possam lidar, com diferentes frequências, com modulação de frequências, porque nós temos no 5G, por exemplo, uma ferramenta poderosa, só que de curto alcance. Ela vai levar um maquinário, vai levar uma internet das coisas robusta no futuro, no médio prazo, mas hoje, com um campo pouco conectado e pouco denso, o que a gente precisa é solução de longo alcance. E, com isso, trabalhar com frequências alternativas também faz parte dos nossos planos como política pública. E, muito além disso, para coordenar, quando a gente fala só de conectividade, as políticas públicas, temos uma parceria imensa com o Ministério das Comunicações, com o próprio MCTI, para trabalhar com projetos como, por exemplo, temos um projeto chamado Comunidades Rurais Conectadas, que levou pontos do Wi-Fi Brasil para agrovilas distantes, onde a gente observa que o benefício que é colhido por essas comunidades ele vai até além do agro. Você consegue transitar dados básicos para que ele possa receber, por exemplo, orçamento público de uma maneira mais ágil, porque ele conseguiu informar o consumo, a disponibilização e a necessidade de insumos para a saúde. Então, é multidisciplinar o benefício quando a gente leva conectividade numa comunidade rural isolada. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer, dessas políticas públicas que a gente busca trabalhar de forma integrada, e quando se fala em solução para conectividade, esses dois elementos: potencializar os compromissos de conectividade que vêm sendo firmados, e o segundo elemento é trabalhar de forma agnóstica com todas as soluções de conectividade existentes. E eu queria trazer 2 outros pontos aqui como gancho do que foi falado, e o primeiro deles diz respeito ao que o
É o que o colega da CNA mencionou aqui, e o que a gente tem é que o Agronordeste é um grande plano que trabalha com desenvolvimento territorial, Matheus, e nós estamos lançando hoje um programa que a gente está chamando de Agronordeste Digital, que ele toca 2 pontos fundamentais quando a gente trata de inovação no agro. Não apenas a conectividade, que é o desafio posto, assumimos e vamos buscar avançar, mas a questão das startups. E aí a gente une conectividade com empreendedorismo rural. Muitos estudos, a Silvia mencionou o estudo que o MAPA fez em parceria com a Embrapa no ano passado, ele falou de 1.574 startups no agro, nesse último grande censo, né? O colega do Ministério da Economia, agora mais cedo, falou que temos mais de 2.400 startups, de um modo geral, no Brasil. Não sei se dá para fazer essa comparação direta, mas vejo como cresceu e como o agro hoje já tem essas 1.574, hoje, naturalmente, com certeza, para mais. Só que essas startups elas estão concentradas na região Centro-Sul. Quando a gente trabalhou com o Nordeste, com o Norte, a gente percebeu que 3% a 5% de todas elas estavam lá. É muito pouco. Então, qual que é a ideia do Agronordeste Digital? Tem um grande braço, um grande pilar para incentivar o incremento da conectividade, trabalhando com os pequenos provedores, com projetos de novas frequências, e tem o pilar do empreendedorismo rural, para a gente promover workshops. Queremos fazer uma grande chamada de startups para que elas possam cada vez mais lidar com a dor do produtor rural, trabalhar com aplicativos que possam, ali na palma das mãos, ele já tem o celular, mas que possa realmente aprimorar sua tomada de decisão, fazer com que aquilo seja, de fato, uma ferramenta para a produtividade. Então, o Agronordeste Digital é um programa, uma política pública, onde a gente quer unir empreendedorismo rural com as startups, juntamente com as questões de conectividade, com todo o apoio, né, do Agronordeste, dos parceiros como a CNA. E o terceiro e último ponto que eu queria mencionar, que também une tudo isso, é o programa AgroHub Brasil. Temos um site dedicado, vocês podem conhecer, e o programa AgroHub Brasil, ele busca realmente ser um hub de informações sobre tudo isso que a gente vem falando. A gente sabe que o Agro Inova, temos um dos sistemas mais efervescentes de startups, temos investidores interessados no agro, temos ecossistemas de inovação regionais com características particulares, mas onde é que está isso tudo? Às vezes as informações estavam dispersas, hoje elas estão concentradas no AgroHub Brasil, inclusive tem uma aba dedicada ao produtor rural, para que ele olhe e se pergunte, o que eu tenho a ver com esse mundo? Quais são os aplicativos que eu posso começar a trabalhar de forma simples, por meio da minha gestão de insumos dentro da minha propriedade de qualquer porte? Então, o programa AgroHub Brasil, juntamente com o projeto Agronordeste Digital e com todas as políticas públicas que a gente lida com a conectividade, busca ser esse grande elo para que a gente possa, de fato, ter na conectividade um meio, mas, acima de tudo, para atingir o grande objetivo, que é sempre subir o patamar da inovação na agropecuária. Então, esses eram os pontos que eu queria trazer para a discussão. Obrigada. Eu que agradeço, Cibele. Já vou passar para o Bruno diretamente, porque aí eu te devolvo, né? Acho que a fala, especialmente da Silvia, faz um gancho com a sua, né? A gente já tem muitas aplicações que já estão sendo promovidas pelas conectividades disponíveis. Então, primeiro, entender como conciliar essas opções, como é que a Huawei hoje também promove essas opções, e como também o produtor pode as conciliar, e também olhando já do presente para o futuro, o que esperar também dessas aplicações do 5G no agro. Bom, vou começar pelas aplicações 5G no agro, como foi até demonstrado no último painel. Algumas empresas já começaram a utilizar o 5G nas suas redes privativas. É uma solução a médio e longo prazo. Nós ainda estamos no momento de ter soluções ligadas à conectividade, como a Cibele mencionou, que tenha uma cobertura vasta. Essa é a necessidade atual do campo, né? Conectar esses dispositivos, coletar informações para que, pelo menos, o produtor consiga ter uma visão do que está acontecendo ali na sua planta. No 5G, em 2020, nós lançamos aqui no Brasil a primeira aplicação 5G, foi até aqui em Rio Verde, mapeando a plantação através de drones, essas informações sendo enviadas para a nuvem, através de um desenvolvimento local pela Universidade Federal do Tocantins, inteligência artificial também, mapeando ali as ervas daninhas na pré-plantação, para que o produtor tenha um mapa de calor e consiga fazer a aplicação de herbicida. Somente nessa aplicação, o produtor conseguiu reduzir ali 70% da utilização de herbicida. Então, é um ganho em que ele pode utilizar esse investimento para aumentar a sua produção em terras também e
como objetivo final mencionado pela Sibeli, a qualidade final do produto. Então, esse é um modelo do que o 5G pode trazer. Drones, você ter a previsão do que está acontecendo em campo, coleta de informações, e isso demanda uma conectividade de alta capacidade. Voltando para a nossa realidade, o que acontece hoje, as startups desenvolvem soluções para diferentes, nós temos diferentes cenários no Brasil, o que acontece no Sul, às vezes, não é aplicado no Norte e no Nordeste, então se faz necessário essa regionalização de soluções. E isso, sim, cria um grande celeiro, né, para que a gente consiga criar um benchmark aqui no Brasil. Onde é que a Huawei está inserida nisso? Além de prover soluções também de conectividade, seja ela qual for, a Huawei começou a fazer investimentos para desenvolver projetos nessa área de pesquisa e desenvolvimento. Não somente em 2020, mas também em 2021 nós começamos essa parceria com a Embrapa, tanto nessa parceria envolveu a Embrapa TI, que fica em São Paulo, bem como a Embrapa Gado de Corte, que fica no Mato Grosso do Sul. E, com isso, nós conseguimos desenvolver soluções com pessoas locais que entendem isso. E a questão aqui é, ao invés de o Brasil inteiro ficar duplicando essas soluções, por que não ter um centro em que consiga reunir tudo isso e compartilhar essa informação? E é por isso que criar um marketplace dessas soluções para agro é o que vai fazer o Brasil evoluir, sem perder tempo desenvolvendo mais do mesmo, né? Então, nós nos inserimos nesse mercado e, principalmente, como fazer com que a conectividade chegue a esses locais para que essas aplicações funcionem. E aí, sim, também entra o papel da Huawei, trazer essas operadoras, trazer os pequenos provedores locais que fazem parte desse ecossistema, e é válido colocar aqui que o mercado de telecomunicação ele começou a abrir a mente e expandir a sua conexão, porque é um novo mercado. Se você pegar todas as operadoras presentes aqui no Brasil, elas já começaram a criar empresas focadas em IoT. Para quê? Levar soluções, não somente para a indústria para a vertical industrial de agro, mas para todas as verticais, soluções com conectividade. Então, isso é uma grande evolução, uma evolução disruptiva trazida não somente pela tecnologia, mas também pelo leilão. Quando nós falamos de política pública, a Sibeli mencionou as rodovias que deverão ser cobertas, são mais de 36 mil quilômetros de rodovias federais, que isso vai levar conectividade também para essas pessoas que vivem ali, que produzem ao redor dessas torres, trazendo conectividade. Mas também eu menciono, Sibeli, a questão do norte conectado, faz parte dessa política pública. Então, nós estamos evoluindo passo a passo, não é a velocidade que nós gostaríamos, né? Isso deveria ser muito mais rápido, mas nós estamos no caminho correto. E o papel da Huawei aqui é justamente acelerar isso, em parceria com todo o ecossistema. Seja ele desde o produtor, entendendo suas dores, trazendo isso para quem é realmente especialista e atrelando a conectividade e tecnologia. Eu até menciono aqui, no nosso setor, nós também temos um problema muito grande de formação de talentos. O mercado TIC, hoje, ele já tem, através do estudo que foi divulgado pela Brascom, mais de 400 mil pessoas faltam nesse mercado TIC. E hoje o Brasil só consegue formar 50 mil pessoas por ano. Então, o papel da Huawei também é qualificar essas pessoas. Por quê? Para você desenvolver uma solução que depende de inteligência artificial, armazenamento em nuvem, ou até mesmo data lake, você precisa de pessoas qualificadas. E isso nós estamos fazendo no Brasil, qualificando pessoas, já qualificamos mais de 40 mil pessoas nos últimos 5 anos, temos parceria, estamos continuando a desenvolver parcerias com institutos federais e instituições de ensino, hoje são mais de 140 instituições do Brasil, para quê? Colocar pessoas qualificadas no mercado de trabalho para desenvolver soluções para o nosso mercado. Então, aqui é um pouquinho do que nós fazemos, inserindo nesse mercado que é grande, mas ainda tem que desenvolver muito mais.
Obrigada, Bruno. Acho que a gente fecha essa rodada exatamente mostrando que endereçar desafios e soluções, a gente conversando na mesma página, a gente vai eliminar essas barreiras que estão em várias fases da cadeia, desde a capacitação, e aqui falando enquanto Conexis e Telebrasil, que é um grande desafio para a nossa cadeia, de ter profissionais hoje habilitados a operar as tecnologias atuais e as próximas, para que a gente tenha a mão de obra qualificada para prover, até também chegar no campo, né? Esse produtor rural está também habilitado para desenvolver da melhor forma essas tecnologias dentro da sua propriedade e também ser o melhor cliente e desenvolvedor de negócios. A gente vai agora para a nossa rodada final. Já vou propor um pinga-fogo, gente, uma respostinha de 1 minuto já, com considerações finais. Afinal, é o horário do almoço chegando, a gente não quer ser a pessoa que senta no almoço das pessoas. Mas queria agradecer já inicialmente. Eu acho que é um debate rico, é um debate que a gente tem que continuar mantendo. Tenho aqui alguns colegas de conselho gestor do FUSH, e aí, Cibele, acho que é uma provocação importante continuar discutindo as oportunidades de política pública, e agora eu vou fazer o caminho inverso. Vou começar, então, Bruno, por uma fala que você colocou rapidamente, que é operadoras, fabricantes, todos agora têm um papel. Qual é, de fato, essa oportunidade, qual é esse papel que você enxerga, fabricantes e operadoras, nesse cenário de ampliar os negócios e a produtividade no campo? Obrigada, Bruno. Acho que transformação digital, eu costumo falar que é uma transformação cultural. Se as pessoas aqui no Brasil entenderem que investimento é diferente de custo, a gente vai evoluir bastante. Essa é a maior barreira hoje em dia, quando você vai falar de um investimento em tecnologia. Sempre existe a barreira do custo, mas não tem o olhar para um futuro perto, um futuro próximo, né? E esse é o nosso papel. Mostrar que, com tecnologia, sim, você consegue chegar mais longe, reduzir o seu custo e produzir muito mais com uma qualidade melhor. Então, esse é hoje o papel que nós desempenhamos no Brasil. Tecnologia por tecnologia, 5G, o 5G já existe, ele é um padrão mundial, né? Nós, como fornecedores, nós já fornecemos a tecnologia desde 2019, uma tecnologia que vem sendo desenvolvida desde 2009 pela Huawei. Então, tecnologia ela vai existir. Agora, qual que é o próximo passo? Como utilizar essa tecnologia em prol do mercado brasileiro? Esse é o nosso maior desafio hoje. Obrigada, Bruno. Cibele, também deixando para você, qual é o principal desafio e como atacá-lo para a gente conseguir desenvolver o campo por meio da conectividade? Desde já também agradeço a participação. O principal desafio é a conectividade em si, mas ela não caminhar sozinha. É a conectividade caminhar junto com os elementos que agreguem valor a ela. Então, quando você leva a conectividade nos programas, políticas públicas que eu menciono, por isso eu falo das startups, o produtor rural ele precisa ir além do uso do WhatsApp, mas também começar a se incluir digitalmente para fazer os cursos, para ter uma assistência técnica remota efetiva. A CNA tem um papel preponderante nisso, a própria Embrapa, mas cada vez mais o desafio, a conectividade é o desafio óbvio, mas o desafio mais nevrálgico aqui é a conectividade caminhar junto com a inovação, fazer com que as infovias que a gente crie sejam como foram as rodovias antigamente. Por meio delas, tem que transitar dados, plataformas que agreguem valor ao produtor rural. Muitas vezes, as startups que estão lidando com aplicativos batem na porta do produtor rural e ele olha com receio, mas é porque a régua dele é alta, é porque qualquer inovação que ele introduza no seu sistema vai impactar ali 1, 2 safras. Então, a gente também tem que trabalhar nesse ambiente para criar ambiência entre as startups, os inovadores, os produtores rurais, os investidores, atrair o setor privado para ter investimento público-privado também, numa grande ambiência de ecossistema, onde essas trocas sejam naturais, onde o produtor rural enxergue cada vez mais esse valor e, quando ele receber a conectividade, ele perceba de imediato um valor agregado, atrelado. Por meio dela, ele não vai simplesmente aproximar a produção dele da cidade, vai também, mas ele vai fazer com que ele seja conhecido, ele vai agregar valor à sua produção. Esse universo que todo mundo fala, dados são um novo petróleo, ele tem um contínuo de dados ali que podem ajudar outros produtores, falar de novas estações meteorológicas e, acima de tudo, um desafio que a conectividade traz e que é muito bom de ser desenrolado, é o desafio onde a gente possa ter novos modelos de negócio, novas formas de usar a conectividade que sejam simples e efetivas para o produtor rural.
Então, eu diria que o desafio é agregar conectividade com inovação de uma maneira indissociável e que a gente não leve só conectividade para o campo, que a gente leve melhor qualidade de vida, que a gente leve, acima de tudo, inovação para as mãos dos produtores rurais. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar e, novamente, agradecer muito pela oportunidade de estar com vocês aqui hoje. Obrigada, Cibele. Pilar, o outro lado. Falei para a Cibele do principal desafio, o principal gargalo. E qual é a principal oportunidade que a gente está já enxergando hoje e que a AgroGalaxy gostaria já de apresentar como talvez um potencial ainda maior, seja para a política pública, seja para o desenvolvimento privado, para a gente esperar dessa conexão de desenvolvimento tecnológico e agro? Obrigada desde já também. Então, acho que complementando o que a Cibele falou, né? Vale revisitar o nosso ecossistema dentro do setor. Não esquecer que existem as cooperativas, as revendas e os varejistas que fazem parte desse movimento, fazem parte desse dia a dia do produtor. E senti falta aqui do comentário, temos inovação, temos conectividade, acesso a crédito. Acho que são todas essas frentes e por isso que o varejista, a cooperativa, ela é importante nesse processo. Ou seja, esse relacionamento é importante levar em consideração quem que realmente está dando esse financiamento, quem está lá no dia a dia entregando insumo, entregando assistência técnica na produção desse produtor, né? Então, nós fazemos parte desse movimento. Nós, dentro do AgroGalaxy, temos, além do CTA, que são centros de tecnologia, também um hub de inovação, que chama InovaGi. Fizemos o nosso processo de pitches em julho, com a Agtech Garage, que é um dos hubs bastante conhecidos, na média, 2.000 agtechs no nosso mercado, e realmente a procura é muito grande. Então, a gente também se coloca nesse processo. Nós nos posicionamos dentro da transformação digital do AgroGalaxy como uma plataforma integradora de soluções digitais. Temos serviços digitais, mas também queremos ser essa frente, ter esse protagonismo dentro do agronegócio como uma plataforma integradora. Se tem um ponto que eu observo dentro desse mercado, eu não sou do agro, eu estou no agro faz 2 anos, venho de outras indústrias e de outras transformações, é que todas as agtechs, dentro do nosso mercado, a gente não faz aqui, dentro desse segmento, um processo que eu chamo de Lego. Nós não temos um quebra-cabeça hoje dentro do nosso ecossistema. Nós temos várias agtechs querendo colocar as suas soluções, nem sempre são únicas e são diferenciadas, que deveria ser um ponto importante de você falar que você é inovador, é que você tem algo que realmente é novo, não replicando, e que nem todos precisam ter o seu aplicativo. A gente precisa que tenha inteligência, que essa inteligência seja consumida pelo nosso consumidor final, que é o produtor, de uma maneira fluida, inteligente, considerando que a jornada é a dor dele, né? Então, nós nos colocamos dentro desse processo, estamos fazendo o hackathon justamente procurando essas inovações de uma maneira muito mais organizada, para que a gente consiga ter esse novo passo, né, dentro desse ecossistema. Muito obrigada. Obrigada pelo convite e pela participação aqui com vocês. Eu que agradeço mais uma vez. Pilar, Matheus, sua vez, qual o peso que a gente pode falar que a conectividade hoje tem dentro do agro? Ouvimos pela Cibele, ouvimos por todos vocês, mas faz esse fechamento para a gente até passar para esse público. Qual, de fato, é esse peso nessa agenda de vocês? É fundamental. A gente, primeiro, agradecer a oportunidade, parabenizar os organizadores. Assim, talvez, alguns anos atrás, o agro não estaria inserido nesse contexto, nessa discussão, e hoje a gente fica muito feliz, né? Eu, como produtor rural também, na minha propriedade não há sinal de internet, eu tive que me virar lá e contratar de outra forma. Então, a gente fica feliz que esse assunto, o agro, está se inserindo na discussão da conectividade, e para nós assim, é motivo de muita alegria nós podemos estar aqui discutindo e colocando as demandas do agro para o setor que é tão importante e que tanta solução, tanto desenvolvimento traz para o país, né? A conectividade é fundamental, Daniela, e a gente precisa, de fato, de fazer conexões, fazer parcerias, a CNA, o Senar, o Instituto CNA, nós estamos de portas abertas. Eu queria destacar aqui, na minha fala final, 2 iniciativas que quero já fazer o convite a todos. Nós vamos lançar agora, no mês de outubro, dia 18 de outubro,
um hub também, como todos falaram aqui, não é cópia, né? A ideia é que... Por que a CNA está entrando nisso se a gente não é um provedor de solução, né? A gente quer entrar no ecossistema trazendo, talvez, o que a gente tem de diferencial, que é o quê? Conhecer o produtor. Então, dentro do que você falou, Pilar, qualificando melhor a demanda, ou seja, quais são, de fato, as dores, né, ou as dificuldades desse produtor. Até mesmo para que a proposta de solução seja mais assertiva, seja mais direta, talvez aí uma solução esteja 80%, 90% pronta. Vem um produtor rural, né, um técnico nosso da assistência técnica, olha, está faltando isso aqui. Né, melhora isso aqui que a sua solução vai ficar 100% pronta para ir para o mercado. Então, o Hub tem essa finalidade, esse propósito, que é fazer esse acabamento, digamos assim, das soluções que o ecossistema, as startups, as empresas de base tecnológica estão propondo. O ponto central desse espaço físico que vai ser aqui em Brasília é o produtor rural, é ele que vai estar lá dentro discutindo com as empresas e as startups, que é qualificando melhor a demanda. E o segundo diferencial é basicamente a validação. Como a gente tem 200 mil propriedades assistidas, né, na assistência técnica, a gente quer, antes dessas soluções irem ao mercado, vamos identificar aqueles produtores que têm, né, interesse em fazer uma validação, uma pré-validação dessas soluções, para que elas possam, aí sim, ir para o mercado de uma forma mais completa, com mais credibilidade, digamos assim. Então, a ideia desse hub não é propor, não é fazer inovação ou fazer o desenvolvimento de pesquisa, não. É, na verdade, aproximar as demandas do produtor e fazer a validação daquelas que as empresas, as startups estão propondo. E um segundo, olhando para frente, né, dentro dessa agenda de transformação digital em que a conectividade ela se faz extremamente necessária, é a questão do app da CNA, que a gente vai lançar também em seguida, esse ano ainda, e que a gente faz o convite às empresas que tiverem interesse, pegando muito, Cibele, como inspiração o GovBR, que é um bom exemplo, né, que o Brasil tem para o mundo todo. O produtor, muitas vezes, ele tem dificuldade com vários aplicativos, né? Então, se a gente for pegar assim, o produtor que é mais tecnificado e que tem, né, muitos aplicativos, né, no seu dia a dia, você vai olhar o celular dele, lá tem 15, 20 aplicativos. Então, a ideia da CNA não é desenvolver nenhum, é ter um local, um login único, onde ele possa acessar, né, e, lá dentro, ele é direcionado para aqueles parceiros, para aqueles que têm interesse em estar junto com a CNA, dentro dessa proposta de transformação digital. Então, é isso que a gente está investindo. A gente não é propositor de tecnologia, a gente é usuário, né, e a gente faz essa ponte, essa aproximação com os produtores, que são, de fato, os nossos grandes clientes. Então, são essas minhas palavras finais. Eu gostaria de agradecer mais uma vez e deixar as portas da nossa instituição abertas para as parcerias e para todos vocês. Muito obrigado. Obrigada, Matheus. E, Silvia, para encerrar contigo, a provocação é: como é que concilia tanta oportunidade que está surgindo, seja aqui por todos os atores que estão oferecendo, como é que o produtor rural vai conseguir conciliar as tecnologias que estão sendo oferecidas dentro também de todas as formas de conexão já providas? E, desde já, também agradecendo. Eu queria aproveitar, já começar agradecendo mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com os nossos parceiros da Embrapa. Aqui já é um ecossistema, a gente aqui já é um ecossistema de inovação na agricultura que está aqui participando. E é sob esse modelo de ecossistema de inovação compartilhada que eu acho que vai funcionar. Essa vai ser a diferença do agro. Não vai ter como ser diferente. Então, a Embrapa, nesse caso, como uma empresa pública, a gente se vê como um grande facilitador desse ecossistema. Então, a gente, inclusive, lançamos, né, uma plataforma que chama AgroAPI, que é no modelo da tecnologia, né, APIs, é o modelo que... Porque a gente viu que, muitas vezes, como o Matheus colocou, existem vários aplicativos, mas o produtor, às vezes, ele quer algo onde ele já encontre, né, toda aquela informação disponível. Então, a gente criou essa plataforma. Essa plataforma, hoje, a gente tem parceria com bancos, com empresas de implementos agrícolas, com o Ministério da Agricultura, onde a gente disponibiliza dados e modelos para que possam ser embutidas nas plataformas digitais. Então, é um modelo para a gente trabalhar e fomentar esse ecossistema de inovação na agropecuária. Mas, só para fechar, eu queria colocar, a gente falou muito de tecnologia, né? A conectividade, ela, com certeza, é habilitadora para tudo isso. A gente falou do ecossistema de inovação, que tem que estar casado, com certeza, não tem como. Na verdade, a transformação digital também é um habilitador para você gerar inovação no campo. Mas eu acho que o principal ponto que está movendo tudo isso é o consumidor final, que eu acho que ficou faltando a gente falar aqui. Porque, na verdade, toda essa transformação que está acontecendo na indústria, que está acontecendo na nossa, né, os aplicativos que a gente usa hoje no nosso dia a dia,
A gente fala de IoT, cidades inteligentes, tudo isso, onde a conectividade é imprescindível para tudo isso, e o 5G também, é o consumidor final. Hoje, nós somos muito mais exigentes, preocupados com nutrição e saúde, rastreabilidade, origem dos alimentos. Então, não tem como o agro ficar fora disso, porque, para ele, né, para a gente continuar como protagonista na agricultura mundial, nós temos que adotar novas tecnologias para trazer transparência ao processo de produção que está sendo pedido tanto internamente pelos consumidores internos como também no mercado internacional. Então, acho que a conectividade, as novas tecnologias são imprescindíveis para a gente trazer essa transparência do processo de produção que o consumidor, nós mesmos, estamos exigindo aí de toda a cadeia. Tá bom? Muito obrigada pela oportunidade, foi uma honra estar aqui com vocês. Obrigada. Queria agradecer só rapidamente e nominalmente a todos, Samuca. Aqui, Silvia Masruá, pesquisadora da Embrapa. Aqui, a Cibele Silva, secretária adjunta substituta do MAPA. A Maria Pilar Varela, diretora de transformação digital da AgroGalaxy. Ao Matheus Ferreira, coordenador de tecnologia do Sistema CNA. E ao Bruno Zitnik, diretor de relações governamentais da Huawei Brasil. Eu acho que é o exemplo de que parcerias, pensar juntos e pensar de forma cooperada faz com que a gente tenha a transformação digital que o Brasil precisa para potencializar a infraestrutura de telecom e ela potencialize todos os outros setores. Queria agradecer a todos. Vamos fazer uma foto antes de a gente ir embora. E muito obrigada. A gente aguardamos vocês no próximo painel. Muito obrigado, gente. Enquanto eles fazem a fotinha, então, já que a gente falou tanto de alimento, né, agora vamos fazer o test drive aqui dos alimentos que foram produzidos no Brasil. Todos convidados para o almoço. Agradeço mais uma vez a participação de todos vocês. Até o próximo painel Telebrasil Talks, que, como eu já disse, acontece em novembro. Fiquem ligados na nossa programação. Muito obrigado.